Bom, pessoal, boa tarde. Acho que eu vou passar... Bom, mudamos de lugar. Começando tudo de novo, então. Boa tarde, eu sou Patrícia Palumbo, eu sou jornalista especializada em música, como bem disse a Tereza aqui para vocês. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre música, literatura, poesia, o fazer da canção, essas coisas todas. E por isso é que temos aqui alguns compositores. Tem o André Midani, que vai dar aqui uma bela de uma mostra para a gente do que é o mercado, do que é, enfim, a música, quando ela já, depois de pronta, para onde ela vai, e outras tantas coisas. Temos um poeta também para falar sobre isso. E eu quero introduzir o tema, lembrando um poeta, depois que ele acabar de falar, porque eu também não estou me ouvindo. Vocês ouvem enquanto eu falo e o anúncio também? Mais ou menos, né? Então vamos esperar um minutinho. Né? Se misturam os sons aqui, né? Valéria. Só um minutinho a gente faz. Todo mundo aqui trabalha com música, né? E tem o ouvido um pouco sensível demais a esse tipo de coisa. Né? Não, com a barulheira, né? Bom, então, eu vou começar lembrando aqui um poeta chamado Paulo Leminski, que foi um autor de algumas letras de músicas também. O Leminski, lá pelos anos 70, assim, acho que final dos anos 70, ele disse que, naquele momento, o melhor suporte para a poesia contemporânea seria a música popular. Isso acabou se concretizando em algumas situações. Alice Ruiz, por exemplo, que é a mulher dele, também poeta, acabou lançando um livro chamado Poesia para Tocar no Rádio. São muitas as letras que ela fez com vários parceiros, com Arnaldo Antunes, Itamar Assunção, vários outros. Enfim, e aí, conversando com outros compositores, eu percebi que alguns separam muito nitidamente o que é um poema, o que é uma letra de música. Porque dizem que se o suporte é diferente, então a categoria é outra, digamos assim. Então hoje a gente vai conversar aqui com essas pessoas que trabalham justamente com isso, para a gente entender melhor como é que se faz uma canção, o que é um poema, o que é uma letra de música e assim por diante. Eu vou obedecer aqui a ordem mais ou menos da mesa e vou pedir para o Sideral começar fazendo a sua parte. Claro. Obrigado, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui, eu vim lá de Belo Horizonte hoje para falar um pouco sobre esse tema. E até uma responsa eu ser o primeiro aqui, perto de pessoas tão experientes, mas uma coisa que eu vim pensando no caminho sobre o processo da composição, especialmente composição para a música, né, que é o que eu faço mais, apesar de recentemente ter estreado como meu primeiro livro aqui, um livro infantil, com uma pegada para a família, assim, torcedores de futebol. Fui convidado para fazer parte dessa coleção de livros lançados pela editora Belas Letras. Alguns artistas e músicos foram convidados. Serginho Grosman fez o Meu Pequeno Corintiano, o Nando Reis fez o Meu Pequeno São Paulino, enfim, uma coleção de livros. Mas para mim isso foi uma experiência muito nova. Eu que a vida toda cresci escrevendo mais para a música, escrevendo letras de música. Sou filho de uma professora de literatura e gramática. Cresci sendo incentivado a gostar da leitura e da escrita. Mas eu acho que uma música pode ser feita de várias maneiras. Uma música pode começar com um riff de guitarra, uma música pode ser feita através de um loop, uma levada de bateria, um ritmo. Mas nada melhor do que uma música que começa pela poesia. Eu tenho muita dificuldade, às vezes tenho alguns amigos e parceiros que me mandam músicas prontas, sem letra, para eu botar letra. Eu acho essa coisa mais difícil do mundo. Porque quando você tem uma boa letra, uma boa poesia, você pode fazer 100 melodias diferentes para aquela mesma letra boa. Mas talvez você não consiga fazer 100 letras boas para uma melodia só.
Eu acho que a poesia é mais importante no processo da música, porque ela que vai ficar, é a letra que vai chamar a atenção, né, das pessoas para aquele tema. Então, eu prefiro começar as minhas músicas pelo texto. E acho muito importante quando o texto tem começo, meio e fim, tem sentido. E aí, assim, a música vai... a letra vai te indicar o caminho melódico. Você vai ler, ela vai te indicar para onde você vai na hora da composição. Acho que isso é uma coisa bacana desse processo de ser compositor. Uma outra coisa interessante de abordar sobre esse tema é que eu acredito que realmente existem algumas categorias. Eu acho que a letra da música é uma categoria muito diferente da poesia, do poema, da crônica, enfim. Quando a gente vai escrever letras de música, claro que os poemas podem ser musicados e algumas pessoas fazem isso com talento incrível, né? Mas a música tem uma coisa mais simples, que tenta chegar direto de uma maneira mais simples, ao ouvido das pessoas e encantá-las com essas palavras, escritas de uma maneira, com um ritmo muito característico, um ritmo que te induz àquela melodia. Então, acho muito, muito fascinante. Eu faço isso desde pequeno. Eu nasci no interior de Minas, em Alfenas, e desde os 12 anos de idade que eu já me arriscava a compor e escrever algumas coisas assim. E eu acho muito, muito fascinante poder viver disso, né? De expressar o que a gente sente em forma de canções. E aí recebi esse convite fantástico da galera do Belas Letras para escrever um livro que é uma coisa nova para mim, nunca tinha feito, sempre fiz músicas, fiz letras para músicas. E aí eu vi que o desafio é muito grande, porque é realmente um universo totalmente diferente, né? Aqui eu estou contando uma história do dia que eu levei meu filho, que tem até com 7 anos agora, o Igor. Primeira vez que eu levei ele ao Mineirão, que é o nosso grande estádio lá de Belo Horizonte. E aí narrando uma história, tendo que misturar um pouquinho da ficção e um pouquinho da vida real para contar essa história, e ilustrando também os feitos do clube, do Galo, os títulos, as conquistas nesses anos todos. E é fascinante, muito gostoso escrever, foi minha primeira oportunidade, espero ter outras oportunidades, até porque foi uma coisa que me deixou bem contente, assim, foi muito legal. Bom, então vocês podem ver que são dois ofícios ou duas empreitadas completamente diferentes. Quando ele está fazendo uma canção, ele pensa numa história inteira que tenha melodia, que tenha ritmo, que tenha sentido com aquilo que ele vai querer dizer depois. No caso do livro, já é uma empreitada de fôlego muito maior. É toda uma história que ele tem que contar com outro suporte, com outro jeito de trabalhar. Então a gente vai ter ainda aqui alguns outros depoimentos. Talvez a gente pudesse ouvir agora o poeta da mesa aqui para falar para a gente como é que é fazer poesia. Boa tarde. Eu estou me sentindo um pouco peixe fora d'água aqui, porque eu fiz meia dúzia de letras só, então vou falar como poeta aqui. Mas a questão, acho, de letra de música e poesia principal é essa coisa do... Tá dando para ouvir?